com vocês sem problema nenhum. Ah, professor, eu fiz aqui a avaliação e não atingi a média. Beleza. Tu vai ter depois mais uma chance no exame online. Aí no exame online ele abre dia 5 de junho e fecha dia 10 de junho, tá? Ah, professor, fiz a avaliação online 1, tirei uma boa nota, atingi a média. Preciso fazer o exame? Não, senhor. Só vai fazer o exame quem não atingir a média ou quem não fizer a avaliação online 1. Então aproveitem, né? A oportunidade aí de fazer a avaliação online 1, que está bem tranquila, e tirarem uma boa nota. Beleza? Alguma dúvida quanto ao AVA aqui? Querem fazer alguma pergunta? Não? Então, show de bola. Então, podemos começar a aula. Não sei se todos assistiram, né, ao vídeo da aula passada, né, mas me apresentar para vocês então. Eu me chamo Guilherme, né, eu sou aqui de Santa Catarina, eu tenho 33 anos, tá? E trabalho aí com desenho há muito tempo já. Eu sou formado em engenharia mecânica, né, sou engenheiro mecânico de formação, inclusive estou voltando para a indústria, né, para trabalhar como engenheiro mecânico, e fiz mestrado em engenharia mecânica, tá? Então eu estou sempre nesse meio do desenho mecânico. Ô Fabrício, tu está perguntando de qual primeira atividade, meu amigo? Dessa que eu mostrei aqui, ó, avaliação online 1. Tu diz a atividade da primeira aula? Tá. Ah, tá. Na primeira aula, eu não botei atividade para vocês. Por quê? Porque como a aula foi gravada, eu botei só conteúdo, tá? Então não tivemos atividade. Beleza? Hoje a gente vai ter atividade. E aí essa atividade a gente corrige aqui na aula mesmo, tá? Eu dou um tempo para vocês fazerem e depois a gente faz a correção. Combinados? Então vamos lá, rapaziada. Então hoje nós vamos aí para a nossa, infelizmente, a nossa segunda aula e última aula, né? De leitura e interpretação de desenho mecânico, né? Pessoal, então, basicamente a gente vai falar de desenho, né, aspectos de desenho. Semana passada eu gravei um vídeo, já falei de alguns aspectos, né, questão de corte, questão alguns tipos de linha. Hoje a gente vai ver outros tipos, né, e assim por diante, tá? Pessoal, toda linha que é utilizada em um desenho técnico, ela tem um significado e ela só pode ser usada em um caso específico. Por isso que as linhas também são normatizadas. Isso quer dizer o quê? Que existe uma norma para falar de linhas de desenho técnico mecânico. Uma coisa que eu quero deixar claro: sempre quando vocês verem desenho técnico mecânico, todas as medições são em milímetros. Nunca em metro, nunca em centímetro, nunca em quilômetro. Sempre em milímetro. Desenho técnico mecânico, milímetro. Ponto final. Tá? E aí, pessoal, no desenho técnico, de maneira geral, a gente tem uma grande quantidade de linhas, né? E essas linhas são utilizadas para para demonstrar, para mostrar, para cortar, para quebrar várias coisas nos desenhos, tá? Primeiro são os contornos visíveis, né? O contorno visível, ele é a parte da peça que a gente consegue enxergar. O que aqui é um contorno visível? Isso aqui é um contorno visível, isso aqui é um contorno visível, aqui. Então, basicamente, o desenho da peça, ele é todo em contorno visível, tá? Que tipo de linha que eu uso para desenhar contorno visível? Traço contínuo grosso. Toda contorno visível, né? Que é como se eu conseguisse ver a peça, eu uso traço contínuo grosso, beleza? Depois, contornos invisíveis, tá? Contornos invisíveis são partes da minha peça que eu não consigo observar em alguma vista da peça. Ou seja, dependendo do lado que eu estou olhando a peça no desenho, eu não consigo ver aquele contorno, aquele furo, ou aquela aresta, ou algo do tipo, tá? E aí, pessoal, a gente, como aqueles contornos existem naquela peça, eu preciso representá-los, certo? E eu represento através de uma linha, traço não é descontínuo o nome, tá? Mas é tracejada, né? Tracejada que eu digo é assim, ó, toda tracejada, tá?
que é essas linhas que a gente tem aqui, ó. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Aqui, ó, a gente tem um corte, né? Um furo. Ah, professor, como é que tu sabe que tem um furo aqui? Tem uma linha traço ponto que indica centro de furo, tá? Então eu sei que tem um furo aqui. E aqui, ó, eu tenho contornos invisíveis. Como é que eu sei? Eu tenho linhas, ó, tracejadas, ó, tracejadas. E o que que indica essas linhas tracejadas? Que o furo tem essa largura aqui, daqui até aqui, e o centro dela é aqui. Beleza? Então eu uso linhas tracejadas para indicar contornos nos desenhos que eu não consigo ver, tá? Então, ó, aqui é tracejada porque eu não consigo ver, aqui é tracejada porque eu não consigo ver. O que que eu não consigo ver? Esse furo que está aqui, ó. Certo? Por isso que eu coloco essa linha tracejada. Depois eu tenho as linhas de eixo, né? As linhas de eixo a gente também chama de linhas de simetria. Para que servem as linhas de eixo ou linha de simetria? Então, as linhas de eixo, elas são a mesma linha, né? Que é a traço ponto, que é traço ponto, traço ponto, traço ponto. Para que elas servem? Duas coisas. Ou elas indicam o centro dos furos, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Ó, aqui é o centro desse furo aqui, correto? Então, ó, aqui é o centro. Para indicar, ó, o centro desse furo, eu coloquei uma linha aqui, ó, traço, ponto, traço, traço, ponto, traço, ok? Então, eu indiquei aqui o centro do meu furo, correto? Ou ela pode indicar também, ou ela pode indicar também a simetria do meu desenho. O que é simetria do desenho? Muitas das vezes, eu vou ter um desenho que, se eu partir ele no meio, ele vai ficar um lado igual ao outro, que é o caso desse eixo aqui. Se eu passar uma linha aqui no meio, ele vai ser igual de ambos os lados. Então, eu indico uma simetria no meu desenho. Eu coloco uma linha aqui, ó, traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto, para indicar que esse lado do meu desenho é exatamente igual ao lado de lá. Ah, por que que isso é importante? Porque eu tenho aqui uma peça de revolução. O que que isso quer dizer? É uma peça que ela é fabricada girando a peça, tá? E é importante, quando eu tenho peças de revolução, eu indicar aonde é a simetria dessa peça. Por quê? Teoricamente, entre várias aspas, quando a gente fabrica uma peça de revolução, a gente fabrica só metade dela. Por quê? Porque a máquina faz metade e o outro lado sai automaticamente, vamos dizer assim, tá? Então, por isso que é importante a gente ter essa linha de simetria marcando peças simétricas. Ah, professor, aqui dá para traçar linha de simetria? Não dá, porque eu não tenho simetria, eu não consigo dividir o desenho em algum lugar aqui que ele vai ser igual dos dois lados, né? Nem todo desenho é simétrico. Esse aqui é simétrico, por isso que a gente tem essa linha de simetria, tá? E aí eu trouxe aqui todos os tipos de linha, basicamente, que a gente tem, tá? E o que cada uma representa. Então, por exemplo, a linha contínua larga é para a gente, ou grossa, né? Enfim, ela é para a gente desenhar contornos e arestas visíveis. Então, tudo que a gente consegue enxergar no desenho, a gente vai usar linha contínua larga. Depois a gente tem a linha contínua estreita. Eu vou usar para linha de cota, linha auxiliar, linha de chamada, achura, contorno de seção rebatida, linha de centro curta, linha de intersecção imaginária. Então, várias questões utilizam a linha contínua estreita. Depois eu tenho linha contínua estreita feita à mão livre, né? Obviamente, no computador não vai fazer a mão livre, mas existe um tipo de linha lá que se chama mão livre, e linha contínua estreita em zigue-zague, que parece de um eletrocardiograma, né? A linha contínua estreita à mão livre, que é essa aqui de cima, a gente usa quando a gente tem limite de vistas ou cortes parciais, ou ainda eu tenho um interrompimento do desenho, ok?
E as linhas... Opa! Faltou voz. E as linhas contínuas estreitas em zigue-zague, eu uso para quando são desenhos que são confeccionados em máquinas, tá? Depois as tracejadas. Eu tenho tracejada larga e tracejada estreita. A tracejada larga eu uso para contornos não visíveis e arestas não visíveis. A tracejada estreita eu uso para contornos não visíveis e arestas não visíveis. A mesma coisa, não muda nada, tá? Depois eu tenho a traço ponto, tá? Traço ponto estreito, né? Vamos dizer assim. A gente usa para quê? Linha de centro, linha de simetria e trajetórias. Depois eu tenho a traço ponto larga, que é essa aqui de baixo aqui, tá? Para que eu uso? Indicação de linhas ou de superfície com algum tipo de indicação especial. Depois eu tenho essa aqui, ó, traço ponto estreita, que é larga nas extremidades, ou mais larga nas extremidades, e ela muda de direção. Para que serve? Quando eu for ter um plano de corte, eu uso essa linha aqui. Traço e dois pontos estreitas, que é essa aqui. Essa é traço, ponto, ponto, traço, ponto, ponto. Assim, tá? Eu uso para contornos de peças adjacentes, posição limite de peças móveis, linha de centro de gravidade, cantos antes de conformação e detalhes situados antes do plano de corte. Aí vocês me perguntam, professor, precisa decorar tudo isso aqui? A resposta é não. Nem devem decorar. Por quê? Hoje essas linhas, tá? Elas já estão disponíveis lá no software. Então, quando você vai desenhar, ele já vai meio que puxar as linhas automaticamente, tá? Qual é a questão, a grande questão aqui, tá? É vocês entenderem que existem tipos de linhas diferentes. Quando vocês olharem o desenho, vocês vão saber. Por exemplo, se vocês olharem traço ponto e traço dois pontos, vocês vão saber que são coisas diferentes. Se tiver traço ponto, provavelmente é uma linha de centro. Se tiver traço dois pontos, não é linha de centro. É um contorno adjacente, é um posicionamento limite ou algo do tipo, tá? Quais são as linhas que vocês vão encontrar no mundo aí do desenho? Contínua larga e contínua estreita, tracejada larga e tracejada estreita, traço ponto estreita em mudança de direção, só. Basicamente essas. As outras, né, que são essas aqui e essa aqui, só em casos muito específicos. E aí, conforme a gente vai trabalhando com desenho no dia a dia, a gente vai acostumando, né, a utilizar as linhas até que chega uma hora que o negócio fica meio que automático. Beleza? Depois, pessoal, no desenho técnico mecânico, como é que eu vou dizer para vocês? Alguns detalhes que são muito importantes, tá? O primeiro detalhe é o seguinte: vocês podem projetar a peça mais perfeita do mundo, com a especificação perfeita, especificação certinha, tudo certinho, com indicação de acabamento e tudo, tá? A peça nunca vai ser fabricada exatamente como está no desenho. Alguém sabe por quê? Alguém sabe me dizer pelo menos um motivo? Existem vários motivos, mas um motivo. Não? Vou fazer outra pergunta para vocês. Tem um operador de torno lá. Ele fica fabricando várias peças iguais durante o dia inteiro. Vocês acham que ele vai fabricar uma peça às 8 da manhã e uma peça às 5 da tarde? Elas vão sair exatamente iguais? Sim ou não? Vão sair ou não vão? Iguais. Vamos, rapaziada. A hora de errar. Acho que não. Acho que sim. Não vão. A resposta é não vão. Por que não vão? Aí o Lázaro falou, vai ter um limite de erro. Isso aí é verdade. Por que elas não vão? Tá? Aí tem um daréu de motivos. Tá? Por exemplo, no final da tarde ele vai estar mais cansado. A ferramenta já não vai estar tão afiada. A máquina já vai estar cansada também.
Às vezes o material que ele botou não é da mesma especificação do outro, não vem fabricado igual. Então tem um monte de motivos, tá? E é por isso que existem as tolerâncias dimensionais e as tolerâncias geométricas. A gente vai começar falando das tolerâncias dimensionais. Quando eu falo de dimensionais, tem que vir na cabeça de vocês dimensão. Dimensão é o quê? Tamanho, certo? E aí é o que o Lázaro falou. A tolerância dimensional é um limite de erro para minha peça, tá? E isso eu indico no desenho, que é esse limite de erro que a pessoa que está lá fabricando pode errar, ok? Vou dar um exemplo para vocês. O diâmetro não, o comprimento desse eixo tem que ser de 40 milímetros, correto? Correto. Eu vou conseguir fabricar com 40? Não vou. Por isso que tem a tolerância dimensional. Qual é a tolerância para esse comprimento aqui? Quem é que sabe me dizer? Qual é a tolerância para esse comprimento de 40 aqui? Quanto vocês acham que é? Mais ou menos 25. Está indicado aqui, ó. Mais ou menos 25. Ou seja, esse comprimento de eixo aqui, quando eu for pegar um paquímetro para medir ele pode ter entre 39,75 até 40,25. Então, qualquer medição que der entre 39,25, desculpa, 39,75 e 40,25, tá valendo. Serve para eu usar esse eixo. Ah, professor, se tiver para fora, beleza. Se tiver maior do que a especificação, por exemplo, 40,35, eu vou lá e dou mais uma usinada e diminuo. Ah, professor, tá menor, tá 39,55. Aí tu matou a peça, joga a peça fora e começa uma nova. Tá? Não tem o que fazer. Vamos lá então. Aqui a distância nominal é 20 milímetros. Qual é a tolerância desse 20 milímetros aqui? O que vocês me dizem? Quanto que é desse 20 aqui? 0,1 e 0,2. Perfeito. Então, na tolerância, a gente vai ter sempre uma tolerância superior e uma tolerância inferior. A tolerância superior, nesse caso, é mais 0,2. Ou seja, eu posso ir até 20,02, que é 20 mais 0,2. E a tolerância inferior é menos 0,1. Ou seja, pode o meu eixo ter esse comprimentinho aqui entre 19,9 até 20,2. Se passar disso, não serve. E aí é que a gente viu dois exemplos aqui, tá? Quando a gente tem o mesmo limite superior e inferior, né? Mais 0,25 e menos 0,25. Quando a gente tem limite superior e inferior diferente. E aí entra um caso específico, mas que é bem comum, tá? E é bem comum de encontrar em diâmetro de eixo, que é o caso aqui e o caso aqui. Por quê? Eu tenho aqui um diâmetro nominal de 16 milímetros. Só que os meus limites são menos 0,20 e menos 0,41. Se eu fabricar o diâmetro desse eixo aqui com 16 milímetros, ele vai estar aprovado ou reprovado? O que vocês acham? Considerando os limites superior e inferior, tá? O que vocês acham? Se eu fabricar exatamente com 16. Pensa, pensa. O Luiz falou que é aprovado, ele acha. Acho que é aprovado, tá? A resposta aqui é reprovado. Por quê?
Os limites superior e inferior são negativos. Ou seja, eu vou pegar minha calculadora aqui, porque a minha cabeça essas horas já não ajuda mais. Se eu subtrair 16 menos 0,20, vai me dar 15,8. Vou botar aqui no chat para me lembrar. 15,8. E se eu pegar o 16 e subtrair de 0,41, vai me dar 15,59. Tá? Então, o meu eixo, nesse caso aqui, ele tem que ter entre 15,59 e 15,8. O mínimo que ele vai ter é 15,59. E o máximo que ele pode ter é 15,8. Ah, professor, mas aqui não está marcando 16? Está marcando 16. Então, por que com 16 ele não serve? Aí que está o X da questão. Aí que está o famoso pulo do gato. Pontas de eixo, elas sempre são montadas em outros locais, certo? Quando a gente fala de montagem, nós temos alguns tipos de folga. Nós temos folga com interferência, sem folga, folga com pouca interferência, folga com muita interferência. E isso faz diferença. Quer dizer o quê? Que como eu vou ter esse eixo menor de 16, muito provavelmente a montagem dessa ponta de eixo vai ser em algum outro local onde ele não quer nenhuma interferência na montagem. Por quê? Porque o eixo vai ser menor do que o nominal dela, que é 16. E aqui na outra ponta, a mesma coisa, só que aqui a gente quer com interferência. Por que eu sei disso? Porque eu tenho positivo aqui. Então eu vou somar, né? 12,23 e 12,12. Então aqui eu vou ter que ter entre 12,12 e 12,23. Se eu fizer essa ponta de eixo com 12, não vai passar. Certo? Por quê? Porque aqui eu quero interferência, eu quero que seja um pouco maior para eu poder colocar com muita força essa ponta de eixo. Certo? Deu para entender? Deu? Então tá. Então a gente tem, né, esses tipos, né, de tolerância dimensional. Aqui é o que eu já falei, né, mas um pouquinho mais esmiuçado, né? Então, por exemplo, a dimensão nominal é 20 e aqui a gente tem os limites superior e inferior de 0,28 e 0,18. A dimensão máxima desse eixo, desse diâmetro, né, vai ser 20,28 e a mínima 20,18. Ok? Aí, pessoal, a gente entra nas tolerâncias. Então, isso é tolerância dimensional. São tolerâncias advindas, tá, da dimensão do meu objeto. Depois a gente passa para as tolerâncias geométricas. O que são tolerâncias geométricas? São tolerâncias que interferem a geometria do meu da minha peça. Por exemplo, a minha peça é cilíndrica. Então eu posso ter ali, não necessariamente sempre vou ter, posso ter ali uma tolerância geométrica de cilindricidade, que é uma tolerância geométrica sobre cilindros, tá? Por exemplo, aqui, a tolerância geométrica, ela estabelece, né, para que a peça não tenha uma interferência na sua funcionalidade, certo? Então, para isso que ela serve. Como eu tenho várias variações dimensionais na peça, como a gente já viu, eu também posso ter variações na sua geometria, ok? E aí a gente tem alguns tipos, tá? A gente pode classificar as tolerâncias geométricas como tolerância de forma, né? A de forma é referente ao perfil geométrico da minha peça, e aí eu posso ter retinilidade, planeza, circularidade, cilindricidade e outras, tá? O próprio nome já fala, né? Retinilidade é sobre a peça ser reta, planeza é sobre a peça ser plana, circularidade é a peça ser circular e cilindricidade é a peça ser cilíndrica, ok? Tolerância de orientação. Essa a gente utiliza quando a gente vai fazer alguma montagem, certo? Então, por exemplo, as tolerâncias de orientação, elas sempre vão se referir
ao posicionamento de partes integradas, né, numa montagem. E aí a gente pode ter o paralelismo, que é o quanto as peças são paralelas entre si, né, uma do lado da outra. Perpendicularidade, que é o quanto a peça é perpendicular à outra, formando 90 graus. Esse aqui é um caso, né? Então, por exemplo, a gente tem essa chapa embaixo e esse eixo em cima. Então, eu tenho aqui uma tolerância de perpendicularidade. Por quê? As peças têm que estar a 90 graus entre si. Beleza? E eu tenho também, tem também inclinação. Depois eu tenho tolerâncias de posição, que também são utilizadas em montagem, né? Então, são tolerâncias que a gente utiliza para travar as duas peças. Para dizer, ó, aqui tem que montar somente nesse local. Nem 1 milímetro para o lado, nem 1 milímetro para o outro. Ok? É assim que a gente divide, tá? E essa interpretação, pessoal, partindo de desenho técnico, de tolerância, etc., ela vem de alguns subterfúgios, né? Que são alguns componentes, né? Que a gente utiliza em desenho mecânico para localizar os componentes e as posições desses componentes em uma máquina. As tolerâncias de forma e de posição dão esse norte da parte de montagem, como eu falei, tá? Para a gente saber aonde colocar, como montar e como vai ser fabricada aquela peça para poder montar com outra peça, beleza? E aí eu tenho outras questões que são sobre acabamento da minha peça, tá? Então essas tolerâncias, que também são tolerâncias, falam de superfícies e perfis, tá? Quando eu tenho uma superfície real, tá? Eu vou ter uma superfície que separa o corpo do ambiente, tá? Então eu tenho só aquela superfície separada. Quando eu tenho uma superfície geométrica, é uma superfície que é descrita no desenho. Então, essa superfície, que é a superfície que eu tenho no desenho, ela não tem erro nenhum, né? Porque ela foi desenhada no papel, não foi fabricada ainda. A superfície real é a superfície fabricada. E quando eu tenho a superfície efetiva, é quando eu pego a minha superfície real, pego paquímetro, micrômetro, relógio comparador, equipamentos de medição e faço a medição daquela superfície. E as três são diferentes. Superfície real é uma coisa, geométrica é outra e efetiva é outra, tá? E os perfis também funcionam isso, da mesma maneira. Perfil real é o corte da superfície real, uma peça fabricada. O perfil geométrico é o desenho daquele perfil sem erro nenhum. E o perfil efetivo é o perfil que eu fabriquei e agora eu vou medir para ver se está dentro dos parâmetros, tá? Aqui eu já falei, né? Aqui a gente tem daí alguns tipos de tolerância, né? Então, por exemplo, essa tolerância é a tolerância de paralelismo, né? A tolerância de paralelismo, ela é representada, né, por três símbolos. Primeiro, esse símbolo que indica que é paralelismo, ou outro tipo de tolerância, né? Então, todas as tolerâncias são indicadas assim. No segundo quadrado, é o valor daquela tolerância. E no terceiro quadrado, é a letra qual aquela superfície pertence. Então, por exemplo, essa é a superfície A. Eu vou indicar lá no meu desenho que essa é a superfície A. Então, eu vou apontar para a superfície A, vou dizer que é paralelismo, vou dizer que a tolerância é de 0,1 milímetro e vou dizer que é na superfície A, que é essa aqui, tá? Então, padrão. Todas as tolerâncias geométricas são assim, tá? Opa, aqui é a mesma coisa. E aqui a gente tem uma indicação, uma tabela, né? Vocês podem ver com mais calma, de todos os tipos de tolerância que a gente tem. Como eu vou falar de algumas delas, depois vocês podem ficar à vontade de dar uma olhada, tá? Vou botar. Ah, falando nisso, né? Eu vou botar os slides lá no AVA e depois vocês podem consultar tranquilamente, tá? Aí a gente tem tolerância de retinilidade, tá? Que é uma tolerância de forma, ó, retitude, retinilidade. O símbolo dela é desse jeito, um tracinho, né? E a gente indica dessa maneira aqui, tá? Então, a retinilidade, ela é a condição pelo qual cada linha deve estar limitada dentro do valor da tolerância que a gente colocou. Então, se eu pegar esse cilindro, cada linha que eu medir dentro desse cilindro, ele tem que estar com uma diferença máxima de 0,03 milímetros, ok? Então,
É assim que funciona a retinilidade. Caiu um bicho aqui no meu teto. Depois a gente tem a planeza. A planeza ela é muito importante na construção e montagem de máquinas, ferramentas, desculpa. A superfície que eu vou medir a planeza, ela tem que estar contida entre dois planos paralelos. O que isso quer dizer? Então, eu tenho essa superfície que eu estou indicando a planeza, e eu tenho esse perfil aqui e esse aqui que são paralelos, um do lado do outro, tá? E aí, o que acontece? A medição da planeza nessa superfície, ela tem que dar uma diferença entre a menor medida e a maior medida de, no máximo, 0,05 milímetros. Tá? Então, é assim que indica a planeza. Depois eu tenho a circularidade. Tá? Essa é uma tolerância que indica a condição pela qual qualquer círculo deve estar dentro de uma faixa definida por dois círculos concêntricos, né, que tenham o mesmo centro, né, um dentro do outro, distante do valor da tolerância especificada. Difícil de entender, né? Mas é fácil. Aqui é um eixo, né? Esse desenho é um eixo. Ou seja, essa linha é um círculo e essa linha é outro círculo. Os dois círculos são concêntricos, né? Eles têm o mesmo centro. Como é que eu sei disso? Porque eu tenho uma linha de centro passando entre eles. Então eu sei que são do mesmo centro. A diferença de centro, a diferença de circularidade, que é a medição do círculo dessa parte do eixo e dessa parte do eixo, tem que dar, no máximo, uma diferença de 0,02 milímetros. Como assim, professor? Vamos lá. Se eu medir com um paquímetro aqui e deu 30 milímetros, e meço aqui e deu 30,03, está obedecendo a minha tolerância ou não está? O que vocês acham? Aqui 30 e aqui 30,03. Não tá. Exato. Por quê? Porque a minha tolerância é 0,02. Então eu medi aqui, uma deu 30 e a outra deu 30,01. Tá dentro ou não tá? Agora tá. Por quê? 30,01 tá dentro de 0,02. Beleza? Então é assim que eu meço a circularidade. Depois eu tenho a cilindricidade, e aí é a capacidade do objeto de ser cilíndrico, né? Então essa é a condição onde a gente tem a zona de tolerância especificada, uma distância radial entre dois cilindros que sejam coaxiais. Ruim também de entender, né? Então, como é que eu faço isso, tá? Aí eu não vou medir a questão com um paquímetro, eu não consigo, tá? Como é que eu faço a medição da cilindricidade, tá? Eu pego um relógio comparador, encosto aqui e vou girando a minha peça. Ou faço várias medições com a peça girando com o paquímetro. Essas medições têm que dar, no máximo, uma diferença de 0,04. Então, eu faço lá 10 medições. A diferença delas tem que ser, no máximo, 0,04. Senão, não está cumprindo, né, a tolerância estabelecida. E esse aqui é o símbolo da cilindricidade. E, por último, eu tenho a tolerância de forma de superfície. Essa é uma tolerância, pessoal, que ela tem que indicar entre duas superfícies onde o afastamento é limitado por esferas, né? Que a gente está vendo aqui, ó, esferas, com um diâmetro de 0,03 milímetros, com espessura, né? 0,03 milímetros. E os centros das esferas têm que estar geometricamente ideais, né? Assim, no mesmo centro, tá? Então, aqui seria uma medição, né? Uma tolerância esférica, mas como não existe, né? A gente usa de forma de superfície. A medição é feita da mesma maneira, tá? A gente vai medindo aqui em vários pontos e a diferença tem que dar 0,03 milímetros, tá? Qual é a diferença dessa para outras, né? É que essa aqui é de uma superfície, nesse caso representado aqui por uma esfera, mas pode ser qualquer tipo de superfície, tá? Então a gente pode usar essa tolerância para superfícies que não formem também. Por exemplo, eu tenho uma peça assim
que a ponta é toda abaloada ou alguma coisa diferente, né? Eu posso usar essa tolerância aqui, tá? Para formas que não sejam geométricas, tá? Alguma dúvida? Pergunta, pessoal. Aproveita para perguntar, porque essa aqui é a última aula, no caso. Depois vocês só vão conseguir perguntar lá no AFA para mim. Nenhuma dúvida? Tudo certo? Não? Então tá. Então a gente vai fazer um intervalinho até 9 horas. Ah, desculpa, até 9h10. Depois a gente volta para fazer o desafio que eu vou propor para vocês, tá bom? Até daqui a pouco.
Vamos lá então, rapaziada. Qual é o desafio da aula de hoje, tá? É o seguinte. Vocês estão na equipe de engenharia e qualidade da Metalúrgica Precisão Total Limitada. Recentemente, o departamento de montagem tem reportado um problema grave. Uma grande porcentagem dos eixos do modelo XP500, que devem ser montados com rolamentos padrão ABEC3, estão sendo rejeitados. Tá? Alguns eixos não entram nos rolamentos, outros entram com folga excessiva e alguns, mesmo com o diâmetro aparentemente correto, causam vibração excessiva após a montagem. O gerente de produção está preocupado com os custos de retrabalho e o atraso nas entregas. Ele pediu a vocês uma análise urgente. O eixo é esse aqui, tá? O desenho é esse. Vista frontal, vista de topo, ok? Identifiquem, aí a tarefa de vocês é qual? Tá aqui embaixo, ó. Identifiquem todas as tolerâncias dimensionais e geométricas especificadas no desenho do eixo XP500, que é esse, que são críticas para o correto acoplamento e funcionamento com o rolamento, tá? Então, dimensões de montagem, tá? Tolerâncias de montagem. E a segunda pergunta é: quais instrumentos de medição vocês usariam para verificar cada uma das tolerâncias críticas identificadas, tá? Então, essas duas perguntas que vocês vão responder. Quais as tolerâncias que vocês colocariam nesse desenho, tanto geométrica quanto dimensional, e quais os instrumentos que vocês utilizariam para fazer a medição disso, tá bom? Vou dar aí meia horinha para vocês fazerem, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Qualquer dúvida é só me perguntar pelo chat.
Pessoal, 5 minutinhos aí para terminar, tá? Daí a gente já vai corrigir. Vamos lá então, rapaziada. Daí então eu vou perguntar aqui e vocês podem responder no chat, tá? Então vamos lá novamente. Vocês estão na equipe de engenharia e qualidade da empresa metalúrgica Precisão Total Limitada. Recentemente, o departamento de montagem tem reportado um problema grave. Uma grande porcentagem dos eixos do modelo XP500, que é esse que está aí, que devem ser montados com rolamentos, estão sendo rejeitados. Alguns eixos não entram nos rolamentos, outros entram com folga excessiva e alguns, mesmo com diâmetro aparentemente correto, causam vibração excessiva após a montagem. O gerente da produção está preocupado com os custos de retrabalho e o atraso nas entregas. Então ele pediu a vocês uma análise urgente. E as perguntas eram: primeira, identifique as tolerâncias dimensionais e geométricas que devem estar especificadas nesse eixo. O que, que vocês colocaram? O Max botou dimensional, dimensão máxima e mínima, e geométrica, retitude, circularidade, concentricidade. Ok? Luiz Carlos, comprimento do eixo, planicidade e cilindricidade. Planicidade não, nesse caso não.
Lázaro botou retitude, circularidade e cilindricidade. Ok. Mais alguém? Uma pergunta aqui, tá? Vamos lá. Vamos dizer que esse eixo mede 25. Vocês colocariam todas as tolerâncias positivas, todas negativas, ou uma positiva e uma negativa? Todas negativas, tá? Uma positiva e uma negativa, tá? Ô Max, tu que respondeu todas negativas, tá? Ali tá dizendo que é montado com um rolamento, tá? Se eu colocar todas negativas, tu concorda que o eixo vai entrar sem folga nenhum, com folga no rolamento, e aí o rolamento vai ficar solto? Concorda? Tá, beleza, então tu concorda. Fechou? Tá bom para mim. Para o pessoal que botou negativo e positivo, ou positivo e negativo, se o eixo vier com a especificação na parte negativa, com a especificação menor, tá? Vocês concordam que o eixo também, que o rolamento também vai ficar solto? O Laílson e o Lázaro. Concorda? Então, nesse caso, pessoal, nesse caso, Laílson concorda também? Tá. Então, nesse caso, tá? Se a gente fosse especificar as tolerâncias dimensionais, as duas teriam que ser positivas. Por quê? Quando a gente tem duas tolerâncias positivas, é exato, ele tem que ter algum tipo de interferência. Com certeza ele tem algum tipo de interferência quando tem as duas positivas. E eu quero que o meu rolamento entre com interferência. Por quê? Porque não tem parafuso que fixa rolamento em eixo, né? Ele fixa por interferência mesmo, certo? Então, por isso que tem que ser positivo, positivo. Mas o resto que vocês colocaram tá certo. Retinilidade, tá? As tolerâncias geométricas, né? Retinilidade, circularidade e cilindricidade. Fechou. Beleza? E a segunda pergunta, pessoal. Quais são os instrumentos que vocês usariam para verificar as tolerâncias desse eixo aqui? Paquímetro e relógio comparador, tá? Paquímetro e micrômetro, tá? Então aqui é o seguinte, pessoal. Por exemplo, tá? A gente botou ali três tolerâncias, né? Retinilidade ou retitude, circularidade e cilindricidade. Tá? Para eu verificar a retitude, né, eu posso usar um paquímetro. Fechou? Tá. Para eu verificar a circularidade, eu posso usar um micrômetro. Ok? E para eu verificar a cilindricidade, eu posso estar usando um relógio comparador. Certo? Concordam comigo? Concordo? Então tá. Que bom. Pessoal, alguma dúvida ainda da aula de hoje? Estamos quase, já vai todo mundo descansar. Alguma dúvida ainda? Não? Tá. Pessoal, antes de a gente terminar a aula, lembrar vocês, tá? Que vocês têm a avaliação online 1 que está aberta. Ela já está aberta desde segunda. Vai ficar aberta até segunda, dia 12, ok? Vai ficar aberta até dia 12. Não esqueçam de fazer. Por quê? Se vocês não fizerem aqui, vocês vão ter que fazer o exame final. E essa atividade aqui está relativamente mais simples que essa aqui.
tá? Então, não esqueçam de fazer, ok? Ah, professor, fiquei com dúvida. Fecha a atividade, procura no livro, procura no slide, procura na internet, procura no chat GPT. Dá um jeito de resolver. Me procurem se vocês têm dúvida, tá? O Lázaro perguntou, quem já fez a avaliação não precisa fazer o exame final no caso? Se tu tirou uma nota acima da média, tu não precisa fazer o exame. Se tu tirou abaixo da média, aí tu vai precisar fazer o exame. Ok? Sei dizer. Deixa eu ver. Aqui no roteiro de estudos é para ter. Não, não vai ter presencial. Essa é só EAD. No roteiro de estudos, quando tem presencial, depois das semanas do EAD, aparece lá embaixo do presencial, tá? Nesse caso, não tem do presencial, só EAD. Beleza? Seria uma boa, também acho. Mas infelizmente não sou eu que planejo o curso. Se fosse eu, teria. Beleza? Faz parte, né? Faz parte. Beleza, então, pessoal. Fechado, então. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida aí, tá? Até o fechamento ali da atividade, ou depois, vocês podem me procurar lá no AVA, mandar mensagem, beleza? Hoje eu me despeço de vocês por aqui, tá? Quem sabe a gente se encontra em outra oportunidade. Desejo para vocês aí muito sucesso. Que bom que gostaram da aula. Aproveitem os materiais, tá? Os slides ficam lá disponíveis no AVA, se vocês quiserem baixar para guardar, enfim. Tem bastante informação legal, beleza? Não esqueçam de fazer atividade avaliativa, tá, pessoal? Até segunda-feira. Se tiverem dúvida, me mandem mensagem no AVA. Sábado e domingo eu não consigo responder, mas amanhã e a próxima segunda eu consigo responder. Valeu? Obrigado pela presença de vocês, pela nossa interação muito boa aqui. Um abração a todos e até a próxima.